mulher cristã e seus conflitos. O nosso texto bíblico vai estar em 1 Coríntios, capítulo 13, e o versículo 4 e 5, numa versão que eu gosto muito, né? Vocês já sabem. O amor é paciente e bondoso. O amor não é ciumento nem presunçoso, não é orgulhoso nem grosseiro, não exige que as coisas sejam à sua maneira, não é irritável, não é rancoroso, não se alegra, vou dizer só mais esse, não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. Louvado seja a Jesus Cristo. O amor. E o nosso tema escolhido para começar esse ano de 2021, porque está inserido dentro do nosso tema do evento, a mulher cristã e seus conflitos. Todo mundo, toda mulher tem conflitos. Todas. Se você não tiver um conflito, minha amiga, é complicado. Uma das vezes passadas aqui numa das ministrações, que um dos programas que a psicóloga estava comigo, nós falamos a respeito de casais que dizem que eu nunca briguei com o meu marido, eu nunca tive um conflito com a minha esposa. Então, alguma coisa está errada. Entende? Então a gente vai descobrir que se você não tem conflitos, você não vive. Porque os conflitos fazem parte do nosso diário viver. Agora, nós temos duas opções: sermos conflitivas, vivermos em conflitos, ou ir resolvendo eles à medida que eles vão aparecendo. E aí a gente tomou como base o nosso texto bíblico de Coríntios, aonde Paulo vem no livro de Coríntios falando a respeito dos dons, no capítulo 12, aí ele dá um pare e se agarra no capítulo 13 do amor. E aí ele começa dizendo no versículo 4, o amor é paciente, o amor é bondoso. Há uma outra versão que diz o amor é benigno, o amor não é ciumento, o amor não faz nada indevido, o amor não é presunçoso, não é orgulhoso, nem é grosseiro. Olha que quantas características, quantas coisas fundamentais na resolução dos nossos conflitos. Primeiro, nós temos o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. E o Espírito Santo é Deus. Ontem na escola dominical, esse trimestre, nós estamos estudando a pessoa do Espírito Santo, né? O pessoal aqui das Assembleias de Deus do Brasil, nós estamos estudando a lição sobre o Espírito Santo. E o professor ontem foi muito feliz, o professor que ensinou na nossa igreja aqui em Natal, no meu setor, ele foi feliz quando ele fez uma ilustração. Deus planejou a salvação. Jesus, Deus Filho, Jesus a executou o plano e Deus Espírito Santo o consolidou. Quer dizer, eu achei bem interessante. Por quê? Porque foi planejado, foi efetuado, mas Cristo regressa para o céu, o Deus Filho regressa no começo da formação da igreja, no começo que não se sabia como se ia resolver os conflitos, quando eles começassem a aparecer, a surgir
existir dentro da congregação, dentro da igreja que estava nascendo, ou que nasceu no dia de Pentecoste, porque se você se lembra, na oração sacerdotal, que é a oração intercessora do capítulo 17 de João, Jesus ora exatamente pela resolução desses conflitos. Ele diz: Pai, quando eu estava no mundo, eu os guardei, eu os livrei. Agora eu vou para ti e peço que não os tire do mundo, mas que os guarde. E aí, quando ele diz aos discípulos: se eu não for o Deus Espírito, o Consolador, o Ajudador, o Ensinador, o Paracleto, aquele Deus que vai estar com você 24 horas lhe ensinando, se eu não for, ele não vem. Então, quando Cristo vai, Cristo diz: eu não deixo vocês só. Está lá João, nos primeiros capítulos de João. Eu não vou deixar vocês só. Eu vou mandar o Espírito Santo. Quando ele ora, faz a oração intercessória no 17, no 14 ele já tinha dito: não se turbe os vossos corações. Aí quer dizer, ele vai e manda o Deus Espírito para estar conosco. Então o Espírito Santo agora, vivendo em nós, é um Deus, não é uma força. Quando você aceita Jesus, você tem o selo. Quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito Santo passa a morar em você. Por quê? Porque é a consolidação de que você passa de criatura para ser filho, para ser filha. E se é filha, é herdeira da glória de Deus. E se é filha, você tem direito a tudo que o Deus que executou, que o Deus que consumou, que o Deus que foi ao Calvário, que é o Deus Filho, o Deus Cristo, a essência do Deus Filho que tomou forma de homem e viveu na terra para levar sobre ele a nossa culpa e nos garantir que através da revelação dele, do Deus Filho agora, através do sacrifício e consolidada, olhe, vai comigo na revelação nessa manhã, que lindo, né? E consolidada pelo Espírito Santo, que é o Deus que mora em nós, nos leva à resolução dos problemas na nossa vida. Então, quando a gente aprende esse caminho, então a gente tem o que a gente diz assim: metade dos problemas resolvidos. Já escutou esse provérbio, né? Metade dos problemas resolvidos. Então, o diário viver nosso nos cerca de muitos conflitos. Por quê? Porque ou a gente tem uma vida disciplinada, ou a gente vai se envolver demais com os negócios, com o afã dessa vida e estirar a mirada do céu e deixar que os conflitos gerados ou provocados por cada situação vivida se tornem em brigas, em ressentimentos, em raiz de amargura, em separações, em divisões, em tantas coisas que são acrescidas com os conflitos não resolvidos. Por isso que nesse começo de ano a gente tomou a decisão de joelho, na orientação do Espírito Santo, vamos trabalhar na resolução dos conflitos, dando a ferramenta, dando o material para discipulado, mentoria e aconselhamento. Mas o que tem a ver a resolução dos conflitos com discipulado, mentoria e aconselhamento? Tudo. Está tudo ligado.
Você se lembra que eu comecei o programa de hoje contando a história das mulheres desesperadas que entraram no palácio de Salomão, gritando? Você conhece a história, né? Elas viviam juntas, tiveram cada uma teve um filho, e numa das noites, uma dormiu por cima do próprio filho e morreu. Só que no outro dia, quando ela acorda, ela pega a criança morta e coloca junto da outra senhora e fica com a criança viva para ela. E quando a mulher desperta, a mãe conhece que aquele filho não é dele e se entra em desespero e se leva isso ao rei Salomão. Salomão sempre foi conhecido pela sabedoria. De onde veio a sabedoria de Salomão? Aí a gente faz um retrocesso no túnel do tempo e descobre que quando ele é ungido, quando ele é separado, quando Davi estabelece, o rei Davi ainda vivo, estabelece que o trono seria para ele, que o trono não seria para o outro filho, mas que seria para Salomão. Então ele dá as demonstrações a Salomão, e Salomão, que ainda estava no plano, no centro da vontade de Deus, Jeová, e que conhecia Deus, e que conheceu através da vida de Davi como pai, como rei, como exemplo para ele. Então Salomão, diante de tamanha responsabilidade, ele corre para o Deus Jeová. E você sabe da história. E aí, quando ele vai para Deus, ele não pede riqueza, ele não pede que Deus destrua os inimigos, ele não pede mais terra, não. Ele pede uma coisa que alegrou o coração de Deus e que só as pessoas que conhecem ao Deus verdadeiro têm essa determinação de pedir. Então ele disse: Deus, dá-me sabedoria para conduzir este povo, porque ele sabia que aquele povo não era um povo qualquer, como as outras nações que rodeavam a Israel naquele tempo, a nação de Israel. Não, ele sabia que aquele povo Deus tinha separado e que Deus continuava por em cima dele, sendo o rei dos reis da nação de Israel, que por extensão, quando Israel rejeita, a gente entra como o jambuzeiro que fomos enxertados na oliveira verdadeira, e aí por esse enxerto, por essa rejeição de Israel, nós nos tornamos o Israel de Deus e temos a Deus, como Rei dos Reis e Senhor soberano nas nossas vidas. Então, nesse contexto, Salomão pede: dá-me sabedoria para guiar este povo, porque quem, a não ser o Senhor, ou alguém cheio da sabedoria dada pelo Senhor para conduzir esse povo. Isso alegra o coração de Deus. E aí, quando a gente chega, Deus é lindo. Quando a gente chega no Novo Testamento, aí Jesus diz: buscai primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Então, o que foi que Salomão fez? Salomão entendeu: eu busco o reino, eu busco a sabedoria, eu vou ter todas as demais coisas. Então, nesse momento, alegra-se o coração de Deus com o pedido de Salomão, e Deus dá não só sabedoria, como todas as riquezas, como a glória do reino, como os inimigos, como tudo. E o reino foi um reino de muita glória e de muito crescimento. Nesse contexto é que Salomão recebe essas mulheres. E somente, uma pessoa cheia da sabedoria de Deus podia fazer um julgamento justo como esse que Salomão fez. Então, o que eu quero que você entenda é que você tem como levar ao Senhor os conflitos. Agora, o que acontece? A gente volta sempre ao ponto principal da orientação para as mulheres. Você sabe que nós trabalhamos com o projeto 100.
O projeto Sem Ajuda da Ferramenta é um programa de desenvolvimento humano onde nós ensinamos a mulher cristã a conquistar a sua autoestima. E aí nós trabalhamos nas 3 áreas: corpo, espírito e mente. Por isso que é o projeto 100. Durante 14 semanas nós fazemos um segmento semanalmente com temas sequenciados que vão lhe ajudar a você começar a resolver os problemas e os conflitos e não acumular os conflitos, como durante muito tempo nós ficamos acumulando os conflitos na nossa vida. E isso nos traz problemas maiores. Por quê? Porque às vezes é um problema bem pequenininho. E porque nós não falamos, vai acumulando. E porque nós não resolvemos, vai se acumulando até que estoura. Então, qual é a tecla que a gente sempre bateu aqui e continuamos ensinando? É que, tomando a decisão hoje, tomando o texto de Salomão e tomando o texto de 1 de Coríntios, que o amor é paciente e é bondoso, o amor não é ciumento, não é presunçoso, não é orgulhoso, não faz nada indevido, não é grosseiro. Tomando esses temas e equilibrando, a gente diz a você: leve os conflitos ao Senhor. Mas ensinamos que quando você precisa buscar ajuda, você precisa buscar um conselho, você precisa buscar uma mentora, você precisa compartilhar com alguém. Essa carga não é sua só. Tem sempre alguém que lhe ajuda. Se essas mulheres tivessem continuado se degladiando uma com a outra, brigando, puxando o filho para cá e para lá, não tinha chegado a nenhum resultado. Elas buscaram Salomão porque sabia que Salomão ia ter e era quem podia dar uma resposta. E Salomão, quando diz traga a espada e divida ao meio, naquele momento a mãe verdadeira sente a dor. Eu não sei se Salomão fez propositalmente já, ou se ele recebeu a iluminação daquele ato naquele momento. O certo é que está nas páginas da Bíblia para nos mostrar que para qualquer conflito tem uma solução quando você é crente em Jesus, confia nele e entrega as suas cargas ao Senhor Jesus, mas entrega confiando e buscando para ser resolvidas. Primeiro, muitas vezes, mas eu não vou uma psicóloga porque é pecado. Muito bem, você não vai uma psicóloga, nem você ora. Então esses conflitos nunca vão ser resolvidos. Porque se você orar, você vai entender que a Bíblia diz a você que os sãos não precisam de médico e sim os doentes. Quando o conflito está muito grande, você vai precisar de um conselheiro. Você vai precisar de um profissional que lhe oriente. Por quê? Porque aquele provérbio que a gente conhece, quem está de fora vê melhor. Você está tão envolvida com o problema que você não vê a solução para o conflito. E, no entanto, a solução está clara. A solução está diante de você. Essa manhã, eu quero que você pegue esse saco de conflitos e leve-os aos pés do Senhor Jesus. Muitas vezes os conflitos surgem porque nós não conseguimos conquistar aquilo que a gente queria, da maneira que a gente queria. Então começa a criar-se os problemas. Qual é o primeiro passo? Se lembre, você é uma mulher virtuosa, então você tem mais atenção, você tem o Espírito Santo, e o Espírito Santo, quando você ora, quando você busca o Senhor, ele lhe dá a orientação de qual é a decisão que você
tem que tomar. Outra orientação importante: não faça um grande sermão para problemas pequenininhos. Não se desculpe, não se justifique, não se dê com uma boazinha. Reconheça, olhe para dentro de você e diga: eu sou conflitiva, mas a partir de agora eu vou tomar a decisão de levar ao mestre e eu vou me curar das minhas feridas interiores. Eu vou reconhecer que tenho, eu vou reconhecer que não perdoei, que não liberei o perdão. E à medida que você vai entrando nesse processo de amor, de perdão, de humildade, de benignidade, de mansidão, de paciência, de fidelidade, você vai reconhecendo as falhas, vai ajustando o que você pode e o que você não pode, você vai buscando ajuda com uma pessoa que Deus coloca na sua vida. Então não acumule problemas, porque se você acumular esses conflitos, eles vão se tornar tão gigantes que aí vai ser mais difícil você realmente resolver. E quando você acumula conflitos, e quando você é conflitiva, e quando você não se senta para conversar, não é para se defender, é para conversar, é para alinhar com filhos, alinhar com o marido, alinhar com seu líder, alinhar com a sua supervisora da igreja, com o próprio pastor seu, com a sua professora da escola dominical. Não dê patadas em ninguém, não responda mal, porque vai demonstrar que você é a conflitiva. Então, se você não gosta, você não tem direito de gostar de tudo que lhe oferecem, mas você tem boas maneiras para resolver. Por quê? Porque o amor não é conflitivo. E você é cristã e o amor de Cristo foi gerado em você desde o dia que você aceitou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Você tem o acesso direto ao céu. Não se faça de coitadinha, não se faça de vítima. Não, entenda que conflitos acontecem não porque você é mais crente nem menos crente. Conflitos acontecem porque nós somos humanos, nós somos de caráter diferentes, de educação diferente, de personalidade diferente, de dependência do Senhor diferente. Olha as mãos, 5 dedos, todos são diferentes. Então, para você conviver, você vai ter conflitos, sim. Mas o que você não pode permitir é que esses conflitos destruam a sua relação, a sua alegria, o gozo, o companheirismo, a comunhão, o trabalhar junto com aquela pessoa, ombro a ombro, com alegria e não com ressentimento. Se lembrem, a gente vai continuar detalhando no nosso evento. Todo esse material vai estar no nosso evento. Mas eu quero finalizar com você dizendo o seguinte: se lembre, o amor é paciente. O amor não é conflitivo. Se lhe custa você dizer: tá certo, eu errei. Se lhe custa você dizer: me perdoe, é porque falta em você o perdão que você devia começar ali, que você deve começar a liberar dentro de você a partir de agora. Comece a acabar com esses mimimi, com essas delicadezas. Ai, fulano, ai, meu marido olhou para mim assim. Ai, meu filho não me chamou de senhora. Ai, meu filho não me felicitou. Ai, meu filho não me deu a bênção.
minha filha, o tempo está passando tão rápido, a vida é bela, mesmo que a gente discorde, mesmo que a gente não esteja de acordo, mas nada custa você sentar para ouvir de bom grado, não berrando, não agredindo com palavras, mas sabendo ouvir e sabendo resolver esse problema. Por quê? Porque se você tem em você gerado o amor de Cristo, você passa a entender que os conflitos não devem ser a sua maneira, o seu estilo de vida. Os conflitos nossos de cada dia acabam com os nossos relacionamentos, acabam com a nossa alegria, se eles não forem resolvidos. Então não deixe para amanhã. Assuma hoje e comece hoje a resolver esses conflitos que você ainda trouxe do ano de 2020. Eu quero orar com você nessa manhã, com a certeza, com a alegria de que você vai a partir de hoje deixar acabar com esses mimimi. Se não gosta, ok, não tem que gostar. Mas não acumule ressentimento, não acumule raiz de amargura, não seja uma pessoa prepotente, não seja ríspida, não seja grosseira, porque o amor de Cristo está gerado dentro de você. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos pelo privilégio de estarmos diante da tua presença, ministrando essa semana inteira sobre conflitos na vida da mulher cristã, que possamos resolvê-los e que possamos aproveitar cada dia o amor gerado em nós através do recebimento da salvação e da vivência do Espírito Santo em nós. Abençoo cada mulher no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Jesus, meu povo, eu estou amando, viu? Vá lá, faça a inscrição para o evento. Você não deve perder. Eu quero estar com você sexta-feira de noite, não é lindo? A respeito dos conflitos, viu? Nesse dia você vai receber uma tabela com maneiras práticas e reais para você resolver esses conflitos. Deixa eu dizer outra coisa a você. Amanhã eu vou estar no Instagram, somente no Instagram, respondendo as suas perguntas. Pode mandar as perguntas que eu vou estar com você conversando e respondendo. E outra coisa que não deu para mim fazer hoje, que eu quero fazer com você amanhã, nós vamos fazer uma limpeza no nosso guarda-roupa, tá bem? Amanhã nós conversamos sobre isso no nome de Jesus. Beijos, Deus te abençoe.